Bora nessa, minha galera! O clima no Pice tá fervendo e o Fortaleza vive talvez um dos momentos mais delicados da temporada. A gente abre esse giro de notícias com muita coisa quente acontecendo nos bastidores do clube. De um lado tem contratação, confirmada. Do outro, pressão da torcida, protestos, incertezas e uma diretoria que parece ainda estar tentando encontrar o caminho depois da saída de um dos maiores nomes da história recente do clube, o técnico Juan Pablo Vojvoda. Vamos por partes! A principal novidade é que o Fortaleza acertou a contratação do goleiro Vinícius Silvestre. Aos 31 anos, ele chega do Portimonense de Portugal depois de 2 temporadas por lá. É um jogador formado na base do Palmeiras, com passagens também por CRB e Ponte Preta, mas que nunca teve uma sequência muito longa como titular absoluto. A diretoria tricolor decidiu apostar nesse nome para reforçar o setor, especialmente depois das lesões que atingiram o João Ricardo e o Breno, 2 nomes que até então vinham disputando a titularidade no gol do Leão. A contratação foi fechada de forma definitiva e o contrato vai até o fim da temporada de 2026. O goleiro já foi liberado pelo time português e está no Brasil e deve realizar os exames médicos nos próximos dias para ser anunciado oficialmente. A reação da torcida, no entanto, não foi das mais positivas. Muito torcedor demonstrou desconfiança com o nome do Vinícius. Os números do goleiro na segunda divisão portuguesa não impressionam, foram 30 jogos 7, sem sofrer gols, 43 gols sofridos e nenhum pênalti defendido entre os 5 que teve contra ele. A média de 1,4 gols por jogo levanta preocupação principalmente em um momento onde o Fortaleza precisa de segurança defensiva. Mas é aquela velha máxima do futebol, só dá pra julgar depois que o cara vestir a camisa, entrar em campo e mostrar serviço. Por enquanto é dar voto de confiança e torcer para que ele calhe a boca dos críticos com boas atuações. A contratação também gerou comentários sobre a influência do setor de inteligência do clube. Muita gente acredita que essa foi uma daquelas contratações com o selo do Boeck goleiro e atual membro da comissão que tem atuado nos bastidores na captação de reforços. Foi ele, inclusive, quem participou diretamente da vinda do goleiro. Magrão, outro nome que está no elenco atual do tricolor e que agora vai disputar posição com Vinícius e Eduardo Salvador. E se o nome do Vinícius não empolgou tanto, é porque a torcida ainda estava com esperanças em nomes como Pedro Morisco do Coritiba e Matheus Albino do CRB, que vinham sendo ventilados e que no fim das contas acabaram ficando pelo caminho por questões financeiras ou estratégicas. É isso que vem preocupando a sensação de que o Fortaleza está mais reagindo do que planejando e que as contratações não têm sido feitas com a convicção necessária para um time que ainda sonha em brigar por coisas grandes na temporada. Mas a grande pauta do momento mesmo é a procura por um novo treinador. Desde a demissão de Vojvoda, a diretoria trabalha para definir o novo comandante da equipe e já deixou claro o perfil que está buscando alguém com experiência comprovada no futebol brasileiro. Não basta ter trabalhado por aqui 1 ou 2 vezes. O Fortaleza quer alguém que entenda o contexto, conheça o calendário, os adversários, a cultura do Brasileirão e que chegue para resolver e não para aprender. Isso já eliminou alguns nomes da lista, como Ramon Dias, que preferiu fechar com o Olimpia do Paraguai, e também o técnico Zubeldia, que foi procurado, mas recusou por querer tirar um tempo longe do futebol. Outro que recusou foi o Tite, e nesse caso o motivo é de saúde, ele pretende passar por uma cirurgia no fim do ano e por isso não quer assumir nenhum clube agora. Com essas recusas, o foco da torcida e da imprensa se voltou para 3 nomes que ainda estão em pauta: Thiago Carpini, Pedro Caixinha e Renato Paiva. E aí começam as dúvidas. Carpini, por exemplo, fez um bom trabalho no Vitória, livrando o time do rebaixamento e até levando para uma vaga na Sul-Americana. Também teve uma passagem pelo São Paulo, mas que deixou a desejar. É um técnico em ascensão, ainda em construção, com potencial, mas que não passa segurança de alguém que vai chegar e botar a ordem na casa de imediato. Já o português Pedro Caixinha teve uma primeira temporada promissora no Bragantino, mas caiu de rendimento e acabou sendo demitido. Também teve uma passagem curta pelo Santos. E Renato Paiva teve experiência no Bahia e no Botafogo,
mas sem grandes resultados e com trabalhos interrompidos rapidamente. A verdade é que, apesar desses nomes terem alguma experiência, nenhum deles parece reunir todas as qualidades que o Fortaleza espera. E é isso que tem gerado impasse. A diretoria até pode ter definido o perfil, mas encontrar alguém que se encaixe nesse perfil e esteja disponível, disposto e dentro da realidade financeira do clube é outra história. Enquanto isso, o time segue sem comandante, apenas com a comissão interina tocando os trabalhos. E olha, a pressão tá batendo forte. A torcida está impaciente e a despedida de Vojvoda só reforçou a dimensão do desafio que o próximo técnico vai enfrentar. O argentino foi recebido com muito carinho no PSI na despedida, que emocionou até quem não é torcedor do Fortaleza. Foram quase 5 anos de trabalho à frente do clube, com conquistas históricas como participações em Libertadores, vice-campeonato da Sul-Americana, títulos regionais e estaduais, além de campanhas sólidas no Campeonato Brasileiro. O torcedor reconhece o legado mesmo com a má fase atual e por isso a saída gerou tanta comoção. Muita gente foi ao Centro de Excelência para aplaudir, agradecer e até pedir para que ele ficasse. E Vojvoda saiu emocionado, reconhecendo o carinho e dizendo que fez o máximo, que acreditou nos jogadores até o último minuto. Só que nem todo mundo recebeu flores nessa história. Durante a despedida, parte da torcida aproveitou o momento para protestar contra a diretoria e contra o elenco. Os cânticos foram fortes, diretos, cobrando atitude, comprometimento e resultado. A polícia chegou a ser acionada para dispersar os manifestantes. O presidente Marcelo Paes e os jogadores foram alvos diretos dessas cobranças. A paciência do torcedor esgotou. O amor que havia pelo elenco virou cobrança pesada. O sentimento é claro se Vojvoda, que defendia o grupo com unhas e dentes, foi embora agora quem fica vai ter que mostrar serviço de verdade. Acabou a desculpa. Agora é jogar bola, correr em campo, respeitar a camisa e entregar resultado. E essa cobrança, como disse muito bem o Marcelo Leão, num vídeo que repercutiu bastante, é justa. Os jogadores estão com salários em dia e estrutura, de ponta apoio da torcida. E um clube que, mesmo nas dificuldades, segue oferecendo todas as condições possíveis para que o trabalho aconteça. Então não tem desculpa. O torcedor não vai aceitar mais corpo mole e falta de vontade, nem jogador tirando o pé. A bronca agora vai ser no mesmo nível dos investimentos? E tem que ser assim mesmo. Futebol é resultado, e num clube como o Fortaleza, que tem crescido tanto nos últimos anos, a régua subiu. A responsabilidade aumentou. A cobrança vai vir mais forte e com razão. Enquanto isso, no campo, o próximo compromisso do Leão é só no sábado contra o Bahia, na Arena Castelão, às 4 da tarde, abrindo a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza não joga no meio da semana porque o duelo contra o Grêmio foi adiado. O time gaúcho está envolvido nos playoffs da Copa Sul-Americana e a nova data da partida foi definida para o dia 29 de julho, numa terça-feira, às 8h30 da noite na Arena do Grêmio. Esse jogo será crucial porque antecede um confronto direto com o Corinthians fora de casa na Neoquímica Arena no início de agosto. E é aí que a sequência pode se tornar perigosa: Grêmio fora, Corinthians fora e depois mais uma pedreira em casa. A tabela tá cruel e o time precisa reagir o quanto antes. No meio disso tudo, a janela de transferência segue aberta e a expectativa é de mais movimentações. A diretoria sabe que precisa reforçar o elenco, principalmente com a saída do Vojvoda e a chegada de um novo treinador que naturalmente vai querer jogadores com características que se encaixem no seu estilo de jogo. Mas o torcedor tá de olho e não quer mais contratações duvidosas. A margem de erro diminuiu demais. Se errar agora, pode pagar caro lá na frente. E a permanência na Série A em 2026 virou prioridade total. Por mais que ainda haja sonho de Libertadores, o momento pede pé no chão. E o time precisa de estabilidade para voltar a competir em alto nível. A saída do Vojvoda escancarou também a fragilidade do elenco. Muita gente vinha sendo blindada pela comissão técnica, mas agora a responsabilidade está toda com quem veste a camisa dentro de campo. E os reforços precisam vir com esse recado claro aqui: não tem espaço para se acomodar. Ou chega para resolver ou nem chega. O clima no vestiário, segundo informações de bastidores, não é dos melhores. E o novo técnico vai ter um baita trabalho pela frente para reorganizar o ambiente, recuperar a confiança do grupo e principalmente fazer o time voltar a jogar com intensidade, com entrega e com ambição.
porque isso tem faltado. O torcedor tá machucado, mas não desistiu. Vai continuar cobrando, apoiando e esperando que o clube encontre novamente o rumo. Só que agora é preciso mais do que discurso bonito. É preciso ação, atitude e resultado. O Leão não pode mais tropeçar. A hora de reagir é agora. O futuro do clube em 2026 começa a ser decidido nesse momento. E cada passo em falso pode custar caro demais. E enquanto a torcida aguarda ansiosamente pela definição do novo treinador, o Fortaleza vive dias de tensão nos bastidores. A saída de Vojvoda, embora previsível diante da sequência ruim no Brasileirão, causou um impacto profundo no ambiente do clube. Não só porque ele era respeitado internamente, mas porque o projeto que vinha sendo construído sob sua liderança representava uma identidade, uma maneira de competir, de jogar, de crescer. E agora, com essa ruptura, o sentimento é de que o clube está no meio de um caminho sem direção clara. Por mais que a diretoria diga que o perfil já está traçado, a demora em anunciar o novo nome e a quantidade de recusas recebidas até aqui geram dúvidas sobre o controle real da situação. O torcedor tem razão em ficar desconfiado. A falta de convicção nas últimas janelas de transferência já deixava esse alerta ligado. Desde o fim de 2023, o Fortaleza vem patinando na hora de buscar reforços. Muitos nomes chegaram sem conseguir entregar o que se esperava. Algumas apostas não renderam, outras sequer tiveram sequência. E o padrão se repete agora com o goleiro Vinícius Silvestre sendo anunciado sem empolgar, enquanto outros alvos mais consistentes ficaram pelo caminho. O discurso de cautela financeira faz sentido, mas é preciso lembrar que o futebol não espera. A temporada já passou da metade e o time segue em busca de uma identidade que se perdeu junto com o treinador. E sobre Vojvoda, é impossível não reconhecer tudo que ele representou. Foram quase 5 anos de um trabalho sólido em que o Fortaleza saiu de um clube regional para se tornar presença constante nas principais competições do continente. Libertadores, Sul-Americana, grandes jogos no Brasileirão, títulos e viradas históricas. Vojvoda não foi só um técnico, ele foi o símbolo de uma mudança de patamar. E o carinho demonstrado pela torcida na despedida foi a prova disso. Numa cena rara no futebol, o torcedor se aglomerou no PSI para aplaudir um técnico que havia acabado de ser demitido. Pedidos de fica, gritos de obrigado, presentes, abraços, emoção. Era como se todos ali soubessem que estavam se despedindo de um ciclo inesquecível. Mesmo assim, a decisão da diretoria veio e com ela uma mudança de rumo inevitável. Só que o torcedor se pergunta para onde esse novo rumo vai levar. Porque por enquanto o que se vê é um time sem comando, com elenco rachado e direção pressionada. E em campo o Fortaleza não consegue embalar. A última vitória parece distante. E a cada rodada a situação na tabela vai ficando mais perigosa. O sonho de disputar uma nova Libertadores vai sendo trocado pela dura realidade da briga contra o rebaixamento. E para um clube que se habituou a competir em alto nível, isso é um baque enorme. Os jogadores sabem disso. E sabem também que com a saída de Vojvoda acabou o escudo. Agora é com eles. A cobrança vai ser direta, sem filtro. E como foi dito por muitos torcedores, inclusive em vídeos que circularam nas redes sociais, não tem mais espaço para desculpas. O elenco é bom, tem qualidade, tem estrutura de ponta à disposição. Falta agora atitude. E se não reagirem rápido, vão afundar um projeto que levou anos para ser construído. O técnico argentino sempre bancou seus jogadores, defendeu nas entrevistas, segurou a bronca nas derrotas. Mas agora que ele não está mais ali, os que ficaram vão ter que mostrar por que merecem continuar vestindo essa camisa. Enquanto o nome do novo treinador não é anunciado, a comissão interina tenta manter o foco para o jogo contra o Bahia, que ganha contornos de decisão. O adversário também não vive grande fase e a Arena Castelão será palco de um confronto direto por posições na tabela. É o tipo de partida que pode mudar o humor de um elenco, recolocar o time no trilho ou aprofundar ainda mais a crise. E o torcedor promete comparecer em peso, mesmo com todas as críticas, mesmo com o clima de desconfiança? Porque o amor ao clube fala mais alto, sempre falou? Só que dessa vez o apoio vai vir acompanhado de cobrança. Ninguém mais vai aplaudir a atuação morna. Ou o time mostra vontade, ou vai sentir a pressão de um jeito que talvez ainda não tenha sentido nesta temporada. Fora de campo, a diretoria
Trabalha com pressa para fechar novos reforços, mas também tem que lidar com a insatisfação cada vez mais visível da torcida. A contratação de Thiago Carpini, apesar de ainda não ser oficial, é vista por muitos como certa e já divide opiniões. Tem quem veja potencial juventude e capacidade de renovação. Mas tem também quem enxergue um treinador ainda verde que pode não ter estofo para lidar com a pressão e o tamanho do desafio. Carpini teve lampejos positivos no Vitória e no Juventude, mas não conseguiu se firmar no São Paulo. É um nome que precisa provar mais do que ser provado. Se for ele mesmo, vai ter que começar com o pé direito, porque não há margem para tropeços. Outros nomes ainda circulam nos bastidores, mas todos parecem esbarrar no mesmo problema, ou falta experiência real de Série A, ou falta convicção por parte da diretoria em bancar uma escolha mais ousada. O ideal seria alguém que já tenha enfrentado esse tipo de turbulência, que saiba lidar com vestiário sob pressão, que conheça os atalhos do campeonato e que chegue com força para comandar e unir novamente o elenco. Porque neste momento a impressão é que o time está solto sem liderança clara, e isso no meio de uma competição tão difícil quanto o Brasileirão é um risco altíssimo. A diretoria até agora não explicou detalhadamente o motivo da saída do Vojvoda. Alegou resultados ruins, desgaste e necessidade de mudança. Mas é difícil não pensar que faltou sensibilidade. Talvez mais diálogo, talvez mais paciência, porque Vojvoda mesmo em baixa ainda parecia ser a pessoa mais preparada para liderar essa recuperação. E agora, com a decisão tomada, a responsabilidade de encontrar a solução ficou toda nas mãos da cúpula. E não há margem para erro. Um novo técnico errado pode jogar por terra todo o projeto de reconstrução. E não é só o time principal que preocupa. A base também vive momento instável e as categorias inferiores do Fortaleza não têm apresentado os resultados esperados. Isso mostra que o problema talvez seja ainda mais profundo, uma espécie de desgaste institucional que atinge várias camadas do clube. A comissão técnica interina já trabalha para tentar reorganizar o ambiente, mas todos sabem que essa é só uma solução temporária. O novo treinador precisa chegar logo, assumir o vestiário, estabelecer diretrizes, criar competitividade interna e trazer de volta o espírito que o Fortaleza teve em seus melhores momentos nos últimos anos. Enquanto isso, o restante da rodada do Brasileirão vai movimentando a tabela. Grêmio e Fortaleza tiveram um jogo adiado por conta da Sul-Americana, mas outras partidas importantes acontecem e o Leão observa de longe seus concorrentes diretos somando pontos. Isso aumenta a urgência por uma reação. O mês de julho é decisivo, o mês de agosto pode ser cruel. A sequência de jogos contra adversários fortes não permite mais erros. E sem reforços de peso e sem treinador, o time pode ser engolido pela própria instabilidade. No meio desse turbilhão, o torcedor ainda demonstra carinho pelo Vojvoda. A crônica publicada no Diário do Nordeste retrata com perfeição a dimensão da despedida. Foram anos de entrega, de construção, de crescimento. O técnico argentino se despediu chorando, agradecendo, reconhecendo o apoio e dizendo que tentou de tudo, que confiou nos jogadores, que acreditou até o fim. E essa fala ficou marcada. Talvez não tenha existido um técnico que tenha acreditado tanto nesses jogadores. Talvez não tenha existido uma torcida que tenha acreditado tanto no técnico. E essa conexão foi rompida de forma abrupta e talvez até prematura. Mas agora não tem mais volta. O futebol é feito de ciclos e esse ciclo chegou ao fim. Resta ao Fortaleza reconstruir. Resta ao elenco assumir o protagonismo e a torcida continuar sendo a base de tudo como sempre foi. O desafio agora é imenso e os erros do passado recente não podem se repetir. Contratar por contratar não vai adiantar. Anunciar técnico por desespero pode piorar ainda mais a situação. O momento pede lucidez, coragem e liderança. E, acima de tudo, comprometimento com o projeto que foi construído ao longo dos últimos anos e que não pode ser jogado fora por falta de planejamento ou de pulso firme. Se Carpini for o escolhido, vai ter que se provar. Se vier outro nome que venha com currículo, com força de vestiário e com capacidade de resgatar um time que parece ter perdido a confiança em si mesmo. Porque o futebol é assim, um dia você tá em cima, no outro precisa recomeçar. Mas recomeçar não pode ser sinônimo de improvisar. E o Fortaleza tem que entender isso antes que seja tarde demais.
Enquanto isso, a bola volta a rolar sábado na Arena Castelão e vai ser com pressão, com cobrança e com esperança, porque o torcedor nunca vai abandonar. Mas agora ele quer ver atitude e quer ver resultado, porque esse time ainda pode reagir. Mas precisa querer, precisa correr, precisa competir, porque ninguém vai salvar o Fortaleza se não for o próprio Fortaleza. E esse é o momento de provar que o Leão ainda tem garra para rugir. Gostou da informação? Deixe seu like e compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News nos bastidores do futebol internacional. Um rumor agita o mercado e pode mexer profundamente com as estruturas do futebol brasileiro. Nasser Al-Khelaifi, presidente e dono do Paris Saint-Germain, estaria preparando uma proposta absolutamente surpreendente pelo Fortaleza Sport Clube. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente, mas circula com intensidade entre jornalistas especializados e agentes de mercado, causando um verdadeiro burburinho nos meios esportivos. Segundo fontes próximas à diretoria do clube cearense, o interesse do magnata do futebol francês não seria simplesmente uma sondagem comum, mas uma investida ousada, com valores que beiram o absurdo para o padrão do futebol brasileiro.